Salve, salve, salve meus jovens do 8º ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Meus jovens, hoje nós vamos fechar o nosso último conteúdo do nosso livro de filosofia. Por isso, desejo que o Espírito Santo de Deus possa habitar em vossos corações e vossas mentes, para assim nós venhamos fechar o nosso conteúdo com aprendizado, tá? Com conhecimento, e que tudo que foi trabalhado, tudo que será trabalhado neste livro, nesta manhã, possa de fato tocar o seu coração e que venha servir para a sua vida existencial, profissional e humana. Desejo que Deus também possa abençoar e guardar os vossos familiares, ok? Minhas crianças, na aula passada nós trabalhamos a temática do capítulo Liberdade versus Responsabilidade, tá? Vimos que a liberdade é uma existência, é uma prática, uma atitude, um sonho, não é? Uma realidade puramente humana. Somente os seres humanos falam em liberdade, somente os seres humanos sonham com a liberdade, somente os seres humanos vivem a liberdade. E vimos no capítulo da aula passada também que não podemos buscar a liberdade sem alcançar a responsabilidade. Então nós temos que se sentir livre para fazer as escolhas, mas também nós temos que sentir responsável, não é? Pelas nossas decisões, pelos resultados dessas escolhas. Vimos lá a relação do relato do texto, não é? Que trata sobre o Aquiles e os cupins, e vimos que apesar dos cupins terem uma atitude aparentemente heróica para salvar os seus cupinzeiros, não tem nada a ver, não é? Dizer que eles são heróis, que eles são livres para fazer o que eles fazem. Há uma grande diferença entre a dimensão biológica, não é? Mental, racional dos seres humanos, com a dimensão programática, não é? Programada pela própria natureza em relação aos cupins. Eles são programados para fazer o que fazem, hoje, amanhã e sempre, sem acrescentar e mudar uma vírgula. Nós não, tá? Nós temos o potencial e a capacidade de receber instruções, aprender, mas também temos a capacidade de querer decidir se queremos colocar isso em prática na nossa vida ou rejeitá-lo. E temos ainda a capacidade de transformar o que aprendemos em algo melhor, se assim o quiser, né? Então, meus jovens, hoje nós vamos trabalhar nosso último capítulo que trata aí sobre liberdade de ser diferente. Então, nós não podemos somente buscar a liberdade dentro da possibilidade, tá? Nós também temos direito de se sentir únicos, temos direito também de viver na diversidade, tá? Então, nós temos que se sentir livre, não é? E temos que entender que a liberdade, ela também nos lança diante da diversidade. Então, nós vamos tratar sobre o tema da liberdade da diferença. Nós trabalhamos na escola, convivemos com a diversidade. Apesar de nós habitarmos uma única escola, não é? Estudarmos numa escola, termos várias turmas, tá? Ter as salas, sala A, B, C, mas cada um de nós é único. Cada um de nós temos os nossos costumes, os nossos valores, as nossas crenças, tá? E nós temos que aprender a conhecer o outro, o próximo, e a respeitar como essa pessoa é. Então a gente vai discutir sobre a diferença, tá? Ser diferente, aprender a conviver com a diferença, é uma das maneiras e práticas da gente viver também a nossa liberdade, tá? Sentir acolhido e amado da nossa diferença é uma das maneiras também de se sentirmos livres, ok?
na tela o nosso texto de introdução de hoje. Vivemos em sociedade e, mesmo sendo diferente um dos outros, estamos todos interligados. Isso levanta algumas questões sobre a liberdade. Por exemplo, como conviver com os outros e ainda assim manter a nossa liberdade individual? Como garantir que a liberdade de uns não interfira nos outros? Como respeitar a liberdade de quem vive, pensa e age de um modo do qual discordamos ou que não compreendemos? Pense nessas questões antes de iniciar a leitura do texto a seguir. Então, meus filhos, por mais que nós sejamos diferentes, por mais que nós tenhamos qualidade e atitudes diferentes, por mais que nós tenhamos nomes diferentes um do outro, nós estamos interligados um com o outro. E é nessa ligação de convivência, é nessa ligação comunitária, relacional, que nós temos que parar para refletir e pensar para que as nossas atitudes, as nossas escolhas não venham romper a nossa ligação, não venham ferir quem esteja ligado conosco, próximo de nós. Então, quando um de vocês, quando um jovem faz bullying a um colega na sala de aula, essa escolha, de fazer esse mal ao colega, isso atinge toda a turma. Isso faz mal para toda a turma. Então, a pessoa que é vítima de bullying, de preconceito, de racismo, essa pessoa, ela sofre. Mas eu digo para vocês, ela sofre menos de quem causa esse mal. Porque, na realidade, ela é só uma vítima. Quem sofre o mal é quem causa essa violência num colega. Então é importante nós pensarmos de que na sala de aula, na família, na comunidade, na sociedade, todos nós devemos zelar e cuidar um do outro. Se eu sou livre, o outro também é. Se eu quero o bem, eu também devo promover o bem, o amor, a solidariedade e a fraternidade ao outro também, aos outros. Lembre-se que tudo aquilo que eu não quero que faça a mim, eu também devo evitar a fazer aos outros. O que eu desejo que faça a mim, eu venho também desejar e fazer ao outro. Aquilo que engrandece a alma, aquilo que engrandece o ser, aquilo que eleva a dignidade do ser humano, isso eu quero e isso eu promovo ao próximo. Isso eu promovo a quem esteja perto de mim. Então, meus filhos, ser diferente e ser livre e ser único. Então, meus filhos, ser diferente e ser único não é algo ruim. Ser diferente, ser único é um meio, uma possibilidade para que você venha de fato viver a sua liberdade e ser uma pessoa melhor. Porque você se dá conta de que você precisa do outro e o outro precisa de você. Então não há problema em ser livre e o outro também. Mas pelo contrário, há uma riqueza, há uma soma e uma gratificação em saber que diante da dimensão da liberdade, nós somos igual. Diante da dimensão da liberdade, nós procuramos e promovemos uma igualdade. Não a igualdade que tira minhas características, a minha identidade própria de ser, mas uma igualdade que preserva e cuida do outro do modo como ele é. Ok? Então vamos fazer a nossa leitura, conexão, para que a gente venha encerrar o nosso raciocínio, a nossa explicação da nossa aula de hoje. Conexões. Este texto faz parte do livro de Fernando Salvater, do qual falamos na página 16. Nesse trecho, o autor reflete sobre como é viver em sociedade, convivendo com as diferenças e os conflitos que podem surgir. Não há nada mais fácil do que amar a humanidade
em abstrato, sobretudo quando alguém quer dar uma de sublime para ficar bem. Afinal, ninguém nunca tropeça na dona humanidade, nem tem que lhe dar lugar no ônibus. O difícil, de fato, é respeitar os outros seres concretos. A coisa começa a complicar quando temos que aceitar o diferente, o estranho ou o estrangeiro, o imigrante. Afinal, nós seres humanos somos animais gregários e por isso gostamos de viver em rebanho, ou seja, entre pessoas que se assemelham a nós. Viver em rebanho é como viver entre espelhos. Sempre vemos à nossa volta o rosto que reflete os nossos, que falam como nós, que come os mesmos alimentos, que ri e choram por coisas similares. Mas de repente chega alguém que não pertence ao nosso clã, que tem um cheiro ou uma cor diferente e que soa de outro modo. Então o animal gregário que há dentro de nós se assusta ou desconfia, sente-se em perigo, acha que está sendo invadido. Em resumo, tornamo-nos agressivos e perigosos. Como além de sermos cada vez mais numerosos, também é cada vez mais fácil viajar e comunicar-se à presença de estranhos em nosso rebanho ou tribo, não para de aumentar. Se você mora numa cidade grande, já deve ter notado isso muito bem. Se você estuda numa escola como deve ser, daquelas que não exclui nem segrega ninguém para manter-se inumana, pureza gregária, talvez se sente ao lado de alguém que não é um simples espelho seu, mas que tem uma aparência diferente. E o mais provável é que, de início, isso crie alguma dificuldade. Como de certo, também crie para o outro. Para começar, você já tem muita coisa em comum. Sentem e sabem que são diferentes da pessoa que está ao seu lado. Então, meus filhos, o autor ele trata aí do vocabulário, né? Sublime, nobre, elevado, magnífico, quase perfeito. Gregário, que fazem parte de um rebanho ou de um bando. Clã, indivíduo ligado por laços familiares e com ancestrais comuns. E inumano, não humano. Ok. O que nós temos que entender, que o Fernando Salvater vem nos falar, que é muito fácil conviver com alguém que pensa que nem nós, que gosta das mesmas coisas que gostamos, que tem os mesmos valores, os mesmos costumes, que é da mesma religião de que a nossa, que torce para o mesmo time de que o nosso, tá? Alguém que, na prática, como ele diz, é como se fosse a nossa imagem refletida no espelho. Isso é muito comum as pessoas quererem gostar e se aproximar de quem é uma imagem refletida no espelho. Agora, quando alguém tem pensamento diferente do nosso, quando alguém tem uma crença diferente do nosso, quando alguém não tem uma religião, quando alguém torce de um time que não é do mesmo do nosso, aí nós começamos, não é, a se distanciar, a não se aproximar e achar que essa pessoa não faz parte do nosso ciclo, não faz parte, não é, do nosso rebanho. E aí ele vai dizer que é muito fácil as pessoas almejarem, não é, viver em um mundo sublime, abstrato, aonde almeja ser um ser humano bom para os outros seres humanos, mas somente no ideal, somente no desejo. Mas na prática, quando necessita mostrar essa humanidade, na prática, quando ele tem a oportunidade de exercitar a sua liberdade de convivência com a diferença, essa pessoa não enxerga.
Se ela vai no ônibus e chega uma pessoa idosa, ela não é capaz de entregar o lugar para a pessoa sentar. Se ela na casa dela ou na rua encontra um morador de rua pedindo, essa pessoa não é capaz de ajudar. Se essa pessoa vê alguém que aparenta, não diante da sua imagem de pessoas do bem, uma pessoa que não esteja diante da identidade daquilo que ela acha que seja uma pessoa boa, ela começa a desconfiar. Se alguém não tem o mesmo cheiro, se alguém esteja sujo, a pessoa começa, a se distanciar e até sentir nojo daquele ser humano, daquele indivíduo. Então, meus filhos, para que nós venhamos a conviver com o diferente, para que nós venhamos, viver a nossa liberdade plena, nós temos que reconhecer e conviver e sair da nossa sala de espelhos e a passar a ver o outro não somente como a minha identidade, mas muito mais, ver o outro como um ser humano que é uma extensão da minha humanidade, com a sua diferença, com a sua dificuldade, com seus valores e suas qualidades. Se eu sou capaz de tratar qualquer ser humano como sendo um ser humano, com certeza, eu estou descendo de cima do meu altar, descendo de cima, da minha estante, para viver também enquanto ser humano. Que a diferença não seja obstáculo nem meios para que a gente venha ser motivo de sofrimento, motivo de segregar, motivo de separar e, por cima de tudo, não venha ser motivo de exclusão para excluir ninguém. Mas que eu, você, todos nós, venhamos respeitar, entender, se solidarizar com a dificuldade, com a diferença e amarmos uns aos outros da forma que o outro é, da forma que você é, da forma que eu sou. Se nós colocarmos o antídoto do amor, o antídoto da razão, da reflexão e, por cima de tudo, da educação, a nossa humanidade com certeza vai se manifestar. E se manifestando, nós vamos acolher, tá? Não vamos afastar, muito menos distanciar o outro ser humano que se aproxima de cada um de nós. Meus filhos, desejo que as nossas reflexões, que as nossas discussões, que o nosso conteúdo de filosofia, volume 1, possa de fato ter tocado a sua mente, ter tocado o seu coração e que esse conhecimento, essas reflexões, venha somar para que você venha se tornar de fato um rapaz e uma moça melhor a cada vez mais, a cada dia mais. Afinal de contas, todos vocês são seres humanos extraordinários, ímpar, e Deus ama cada um de vocês e quer que cada um de vocês também venha promover o amor, a igualdade e a fraternidade a todos aqueles que necessitam, que precisam sentir-se e viver-se de uma forma livre. Foi para a liberdade que Deus nos criou. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!